E aí, pessoal, eu sou o professor Wender Mello, vou estar dando algumas dicas aqui para o Enem, certo? Sou professor de Física e hoje a gente vai estar falando sobre trabalho e energia, então anote aí, beleza? Então, quando a gente fala em trabalho e energia, a gente lembra de um conceito de energia que diz o seguinte: energia é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. E aí você imagina, capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, então você está tendo que colocar algo em movimento, tá? Então quando a gente pensa em trabalho, para colocar em algo em movimento, a gente vai lembrar daquela segunda lei de Newton, que ela diz o quê? Segunda lei de Newton, ela afirma que se for feita uma força resultante sobre uma massa, a mesma vai gerar uma aceleração. Então, fiquem ligados nessa dica aí, tá? Se existe uma força atuando para que ocorra uma aceleração e essa aceleração está promovendo um deslocamento, a gente está dizendo que esse corpo está realizando trabalho. Então a gente já nota que o trabalho ele depende de uma força para poder atuar. Então a gente lembra lá do conceito da energia que diz é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Mas aí todo trabalho é uma energia? Não. Nem todo trabalho, toda energia é um trabalho? Não. Todo trabalho ele vai ser uma energia. Então anota, todo trabalho ele é uma energia, mas nem toda energia ele vai ser trabalho, certo? E aí a gente tem várias relações de trabalho. A gente já sabe que esse trabalho ele depende de uma força. E aí a gente vai lá. Primeira lei de Newton, força é o quê? Força é igual, segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Se existe uma aceleração, a gente vai lá e lembra da cinemática, onde a cinemática ela fala que a aceleração é a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente tendo que a aceleração depende da variação da velocidade, a força ela depende da aceleração e o trabalho depende dessa força, então a gente pode dizer aqui que o trabalho é uma energia que depende da variação da velocidade. Ou seja, se o corpo não variar a velocidade, a gente afirma que esse corpo não está realizando trabalho, certo? Então, a primeira dica que eu estou dando a vocês aí, só vai existir trabalho, ou seja, só vai existir energia em forma de trabalho se e somente se houver uma variação de velocidade. Certo? Aí a gente tem algumas relações de trabalho. Primeiro a gente vê aqui trabalho da força constante. O que é uma força constante? Vamos imaginar você empurrando um carro. Tá? Você está lá empurrando um carro e aí você empurra esse carro com uma força de 10 newton. Você vai lá, está empurrando esse carro com uma força de 10 newton, esse carro está se movendo, você não aumenta a sua força, nem diminui sua força. Esse carro, enquanto você está empurrando, ele está promovendo um deslocamento. E por que ele se deslocou? Ele se deslocou por causa da sua força. Então, você promoveu uma aceleração, certo? Então, ele vai realizar trabalho. Então, a gente pode dizer que essa força é constante. Por quê? Porque você não mudou a sua força. Se você não está variando a força, a gente chama esse trabalho de trabalho da força constante. E aí a gente tem duas relações para esse trabalho da força constante, onde vocês devem ter muito cuidado com essa relação, tá? O primeiro, trabalho da força constante quando a força é paralela ao deslocamento. Olha esse exemplo aqui. A força está paralela ao deslocamento. Se a força está paralela ao deslocamento, o trabalho realizado por esse corpo vai ser calculado através da força vezes esse deslocamento. Então, toda vez que você tiver uma força constante com a força paralelo ao deslocamento, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Agora, se você tiver uma força não paralela a esse deslocamento. Como assim, professor? Uma força não paralela a esse deslocamento. Imagine que você está passeando lá com seu cachorrinho, por exemplo. E aí, o cachorro deitou, acontece muito isso, seu cachorro deitou e aí você quer puxar ele, tá? Você vai puxar ele nesse sentido aqui que eu estou relacionando essa força. Você está puxando lá seu cachorrinho, só que ele vai se deslocar horizontalmente. Então, a sua força ela não vai estar paralelo
ao deslocamento que ele está sendo promovido. E isso daí gera um ângulo. Quando isso ocorre, eu não posso desprezar esse ângulo aí. Então, o que é que eu faço? Eu digo que o trabalho vai ser igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, tá? Então, olha aqui, trabalho da força constante, só que agora esse deslocamento aqui, ele não é paralelo à força. Então, a gente diz que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Professor, e se durante aquele carro que eu estava empurrando, se eu aumentar essa força? Se eu comecei no momento inicial, quando ele estava lá em repouso, eu apliquei uma força de 50 newtons. E aí depois eu vi que ele estava andando, não precisei fazer mais 50 newtons nessa força, nesse carro. Então eu diminuí um pouco essa força, puxei essa força para 30 newtons. E aí depois puxei para 10. Então, como é que eu vou calcular esse trabalho? Já que trabalho é força vezes deslocamento. Então, eu noto, pessoal, que agora a gente está tendo o trabalho da força variável. Então, cuidado, muito cuidado, porque o Enem gosta muito de gráfico. Toda vez que você tiver um trabalho de uma força variável, você vai notar que você vai ter em uma extremidade do gráfico uma força em newtons, toda a força dada em newtons, tá? E aqui um deslocamento em metros. Então, toda vez que você tiver esse gráfico aí de força por deslocamento, o trabalho realizado por esse corpo, ou seja, a energia promovida por esse corpo durante esse deslocamento, vai ser chamado de, ou vai ser calculado pela área desse gráfico, certo? Então, cuidado com essa relação gráfica aí. Toda vez que você tiver força por deslocamento, quem é o trabalho, quem é a energia, vai ser a área desse gráfico. Então, anote sempre isso. Pessoal, toda vez que você pegar uma questão de gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar suas extremidades, tá? Por quê? Se você tiver aqui força e tempo, ali seria a área, seria o impulso. Mas aqui a gente está tendo relação de trabalho, então força por deslocamento. Pegou um gráfico, analise a extremidade. Se for força por deslocamento, o trabalho vai ser a área desse gráfico. Beleza? Então aí a gente tem trabalho da força-peso. O que seria o trabalho da força-peso? Imagine, se eu soltar um pincel, se eu soltar esse pincel aqui, ele vai cair. Por que esse pincel ele está caindo? Ele cai devido à aceleração da gravidade. Existe uma força atuando nesse pincel que puxa ao centro, certo? Ou seja, o centro da Terra. Então, se ele está puxando, ele puxa com uma força gravitacional, que a gente chama essa força de força-peso. Quem é a força-peso? A força-peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Olhe que a força-peso, ela é vertical. E o deslocamento em uma queda também é vertical. Então, a gente pode dizer que o trabalho da força-peso é um trabalho de uma força paralela ao deslocamento. E quem é o trabalho da força paralela ao deslocamento? É a força vezes o deslocamento. Nesse caso agora, o deslocamento é vertical. Então, a gente diz aqui que o trabalho da força-peso nada mais é do que o peso vezes a altura. Pessoal, uma dicasinha e lembrar, na verdade, né? Vamos lembrar isso daí. Força-peso, quando a gente tem aí força-peso, a gente já lembra aqui, ó, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, se eu colocar aqui trabalho, pode ser massa vezes gravidade vezes altura. Isso daqui lembra a energia potencial gravitacional, certo? Então, o trabalho da força-peso é a energia potencial gravitacional que o corpo está promovendo durante o deslocamento. Beleza? Tipos de trabalho. A gente tem dois tipos de trabalho. A gente pode ter o trabalho motor, que é aquele trabalho que está onde a força está a favor do movimento, e a gente tem o trabalho resistente, que é quando a força está contrária ao deslocamento. Quem é um exemplo aí de um trabalho motor? Um exemplo do trabalho motor é o exemplo da força resultante, trabalho da força resultante. A força resultante, ela sempre vai estar a favor desse movimento. Então, a gente diz que
o trabalho da força resultante, ele vai ser positivo, porque ele está indo na mesma direção do deslocamento. Já se houver um atrito, a gente diz que esse atrito é sempre uma força contrária. A gente diz que força de atrito é uma força contrária paralela ao deslocamento. Então, a gente já diz que se atrito é uma força contrária, o trabalho da força de atrito seria um trabalho negativo. Então, a gente chama esse trabalho de trabalho resistente. Então, a diferença entre trabalho motor e trabalho resistente é que trabalho motor, ele tem o mesmo sentido do deslocamento, por isso ele é positivo, e trabalho resistente, ele tem o sentido oposto ao deslocamento, certo? Aí, pessoal, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de energia consumida. Uma energia útil, uma energia que foi utilizada durante um processo. Tá? E aí a gente começa a analisar o seguinte, já que a gente estava falando de carro, né, já que eu comecei a dar o exemplo de carro, quando a gente estava falando de energia, o trabalho foi a energia que eu passei e consumi daquele carro. Então vamos imaginar um carro agora, que aí você vê o carro passar em alta velocidade, tem um arranque maravilhoso, e aí você diz o seguinte, esse carro ele tem uma alta potência, certo? Esse carro ele vai ter uma alta potência. Aí você diz, então potência, ela está associada à velocidade, né? Aí você pode dizer também, esse carro, o arranque dele foi incrível, é uma força fora do comum. Então você está dizendo que a potência, ela está dependendo dessa força. Aí a gente viu, se ele está se deslocando, está tendo força, ele está tendo uma energia em forma de trabalho. Então quando a gente está falando nessa relação dessa energia que a gente está utilizando em forma de trabalho, a gente está dizendo que ali pode ser promovida uma potência, ou seja, está sendo promovida uma potência. E quem é a potência? A potência, ela vai ser a energia utilizada durante um intervalo de tempo, certo? Então, lembrar sempre disso. A potência é a energia utilizada durante o intervalo de tempo. A gente vê isso nas nossas casas, por exemplo, quando a gente vai lá utilizar, pega a conta de luz, por exemplo, você vai lá, se você olhar, vai ter assim, custou, foi lá 30 kWh, né? Marcou uma televisão, utilizou 30 kWh. Kilowatts está dizendo 1000 watts. Toda vez que aparecer esse K, tome ele como 1000. Então, kilowatts, ali é a potência por hora. Então, essa kilowatts hora foi a energia que foi utilizada. Para a gente utilizar essa energia, a gente necessitou saber quem era a potência. Então, olhe que uma coisa está associada à outra. Então, lembrar, pessoal, que potência é a energia utilizada durante um determinado intervalo de tempo. Aí você pergunta o seguinte, certo? O que é que tem a ver essa potência com a força que você tinha falado? Com a força que o carro aplicou? Com a velocidade desse carro que seria absurda? Aí você nota o seguinte, trabalho, ele não é força vezes deslocamento? Então, se a gente substituir aqui, no lugar de trabalho, se a gente colocasse força vezes deslocamento, eu teria aqui força vezes deslocamento sobre o tempo, certo? Posso fazer esse esquemazinho aqui. Potência igual a força vezes deslocamento sobre o intervalo de tempo. Se a gente notar que deslocamento é a velocidade vezes o tempo, a gente pode dizer aqui, potência é igual a força vezes velocidade vezes a variação do tempo sobre variação do tempo. Eliminando esses dois elementos aqui, eu posso afirmar que potência é igual a força vezes a velocidade, certo? Então, olha, potência ela é diretamente proporcional à energia útil e inversamente proporcional ao tempo que você passou utilizando essa energia. E a potência também ela é diretamente proporcional à força e à velocidade, certo? Aí, professor, e se esse corpo ele não estiver variando a velocidade? Ele vai ter energia se o corpo está se movendo, mas a velocidade não foi variável. Ele vai ter energia? Vai. Ele vai ter energia sim. Agora, ele não vai ter energia em forma de trabalho. Quais são os dois quesitos? Anote aí, certo? Quais são os dois quesitos que quando não ocorre trabalho, ou seja, quando o trabalho é nulo? O trabalho é nulo quando não há variação de velocidade
velocidade, e o trabalho também é nulo quando a força é paralela ao deslocamento, certo? Então, o trabalho é nulo quando não há variação de velocidade e quando a força é perpendicular ao deslocamento, certo? Repetindo, trabalho nulo quando a velocidade, não há variação de velocidade e quando a força é perpendicular ao deslocamento. Então, se esse corpo ele estiver com a mesma velocidade, a gente vai dizer que a gente tem aí uma energia cinética. E quem é essa energia cinética? Essa energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado dessa velocidade, ou seja, é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se esse corpo variar essa velocidade, a gente pode dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Certo, pessoal? Então, anotem aí. Teorema da energia cinética. Muito cuidado com isso daqui. Se houver variação de velocidade, o trabalho vai ser a variação da velocidade. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da dica. Um grande abraço a todos e vamos lá para a vitória.